Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Hoje, dando continuidade, Kardec coloca mais uma questão ligada a espírito e matéria. Nós falamos da questão 27 e agora nós temos a letra A, 27A. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer aos bons espíritos que estão conosco, o Mestre Jesus, que sempre ilumina nossos corações, pedindo que possamos ser intuídos para o bem, para o entendimento correto e possamos fazer uma boa análise com o espírito da letra, na verdade. Então, como sempre, nós iniciamos lendo a questão, e a questão de número 27A, conforme Kardec colocou, seria esse fluido que designamos pelo nome de eletricidade. Para aqueles que não recordam, nós tínhamos falado da questão de número 27, onde Kardec tenta reafirmar que existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Então os espíritos responderam que sim, falou da Trindade universal, acrescentando, acima de tudo, Deus. Então, a matéria é o espírito, e acima de tudo, Deus. Uma Trindade universal. Mas, eles deixaram bem claro que sem o fluido universal não poderíamos desempenhar esse papel de domínio da matéria, porque ele é o intermediário entre o espírito e essa matéria solidificada, essa matéria que nós compreendemos bem, né, que está aqui diante dos nossos olhos, conforme Einstein falou, que matéria é energia condensada. E aí nós vimos na Revista Espírita de 1866, na introdução ao estudo dos fluidos espirituais, falamos uma parte ainda dessa leitura da Revista Espírita de março de 1866, de que o espírito pode ainda combinar o seu fluido perispirítico com o fluido universal e produzir fenômenos. Então ele fala dessa associação fácil, né, desde que você tenha realmente a compreensão e o acesso a esses fluidos. E Emmanuel, no Caminho da Luz, e diz que os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. E ainda botei lá, porque sabemos que o fluido que envolve o planeta é um fluido modificado pela presença do mesmo. Então nós temos aqui, nessa questão 27A, uma dúvida que apareceu para Kardec, e com certeza aparece para muitos, que esse fluido universal, se ele não seria o mesmo fluido que nós conhecemos como eletricidade. E os espíritos respondem: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, o fluido, conforme nós conhecemos, então esse fluido eletricidade, né, o magnetismo, conforme nós o conhecemos, na verdade são elementos do fluido universal. Nós temos na Revista Espírita, se não me engano, a Revista Espírita, deixa eu ver aqui, de junho de 1858, também, que trata sobre os fluidos. O título é Teoria das Manifestações Físicas 2. Tem uma questão lá, que é a oitava e a nona questão, nesse item da revista, que é o seguinte: o fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? E os espíritos respondem: sim, é o seu elemento. Então nós vemos que, além
do Livro dos Espíritos, nós temos uma fonte de consulta muito importante, que é a Revista Espírita, que, conforme eu digo, é o laboratório de Kardec, onde Kardec consegue trazer para nós um complemento, e até ele mesmo fez a utilização dessas revistas para fazer atualizações na doutrina, né, na codificação. Inclusive nós vemos isso com algumas questões no Livro dos Espíritos e depois o seu desenvolvimento posteriormente em A Gênese, né, um dos livros da codificação, e nós vemos também esse trabalho sendo desenvolvido ali na Revista Espírita. E nesse caso, quando ele pergunta aqui se esse fluido designamos pelo nome de eletricidade, e os Espíritos respondem que dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Aqui ele já diz que sim, é o seu elemento. E ele pergunta mais: a substância etérea que existe entre os planetas é o fluido em questão? Então ele diz aqui, ele envolve os mundos. E nós vimos isso no estudo passado, da questão 27, de que o fluido que envolve o planeta é um fluido modificado pela presença do mesmo. Então são encontrados em superfície diversos fluidos pesados e de difícil imersão. Aí eu lembrei até do livro Evolução em Dois Mundos, né, sobre alma e fluidos, no capítulo 13, ele fala que o fluido vivo, né, o espírito lida, nascido do seu ser, como subproduto do fluido universal, que absorvido pela mente, semelhante à respiração, transforma como sendo o seu próprio pensamento contínuo na geração das potências energéticas. Olha, então nós podemos, partindo desse fluido cósmico em diversos estados e com combinações diversas, chegarmos então, como eu anotei aqui, a matéria sólida ou a energia condensada, assim como Einstein falou naquela equação dele famosa, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, assim, a eletricidade e o magnetismo são estados e combinações desse fluido cósmico, tanto quanto a matéria. Por isso que ele disse que o fluido universal, na relação com o fluido elétrico é um dos seus elementos. Então a energia espiritual atrai o fluido cósmico, que se transforma e se modifica de estado sob a presença do espírito, sendo um dos estados do fluido a matéria, conforme a conhecemos. É um dos estados do fluido. Olha que coisa fascinante. Eu quero ler para vocês também aqui um trecho dessa revista Espírita, de março de 1866, que eu coloquei como comentário da questão 27 do estudo passado, mas eu não acrescentei essa parte, porque essa parte se refere mais a essa questão 27A, que diz o seguinte: todos os corpos da natureza, minerais, vegetais, animais, animados ou inanimados, sólidos, líquidos ou gasosos, são formados dos mesmos elementos, combinados de maneira a produzir a infinita variedade dos diferentes corpos. E hoje a ciência vai mais longe. Suas investigações, pouco a pouco, a conduzem à grande lei da unidade. Agora é geralmente admitido que os corpos, reputados simples, não passam de modificações, de transformações de um elemento único, o princípio universal designado sob o nome de éter, fluido cósmico ou fluido universal. De tal sorte que, segundo o modo de agregação das moléculas desse fluido, e sob a influência de circunstâncias particulares, ele adquire propriedades especiais que constituem os corpos simples.
Esses corpos simples, combinados entre si em diversas proporções, formam, como dissemos, a inumerável variedade de corpos compostos. Segundo essa opinião, o calórico, a luz, a eletricidade e o magnetismo não passam de modificações do fluido primitivo universal. Assim, esse fluido, que segundo sua probabilidade é imponderável, seria ao mesmo tempo o princípio dos fluidos imponderáveis e dos corpos ponderáveis. E ele ainda acrescenta nesse trecho que a química nos faz penetrar na constituição íntima dos corpos, mas experimentalmente. Não vai além dos corpos considerados simples. Seus meios de análise são impotentes para isolar o elemento primitivo e determinar sua essência. Ora, esse elemento em sua natureza absoluta e o ponto onde param as investigações da ciência. O intervalo é imenso. Raciocinando por analogia, chega-se à conclusão que entre esses dois pontos extremos, esse fluido deve sofrer modificações que escapam aos nossos instrumentos e aos nossos sentidos materiais. É nesse campo novo, até aqui fechado, a exploração, e vamos tentar penetrar. Então aí, a partir daqui, ele vai fazendo esse estudo de fluidos. É uma revista bastante interessante para se ler. Aconselho a quem tiver mais tempo e oportunidade, é o Março, Revista Espírita 1866, Março, Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. E a outra que nós consultamos, em que ele diz que o fluido da eletricidade é elemento do fluido universal, é de junho de 1858, onde ele trata da teoria das manifestações físicas. Por acaso, Kardec já estava com essa questão em mente. E nós vemos, conforme eu sempre digo aqui, Kardec ele segue uma lógica nessas questões, né, buscando obter dos espíritos respostas condizentes, respostas que sigam esse caminho do raciocínio, porque ele precisa tratar mais à frente do espírito, do perispírito, né, da sua existência no plano espiritual. Então, por isso ele começou, nessa próximo a essas questões, a tratar de matéria e espírito, porque senão nós não teríamos como compreender se pegássemos uma pergunta lá na frente sobre o que é o perispírito, né, como se comporta o espírito diante da matéria. Então nós estamos seguindo uma sequência muito importante, que é tratar sobre o espírito, que é um sinônimo de inteligência, né? Dizendo que a inteligência é o atributo essencial do espírito, porque na verdade eles se confundem, né? Para nós aqui, talvez seja a mesma coisa, tal ponto se confunde tal ponto, né? Então, como nós achamos difícil lá atrás, na questão 23, o que é o espírito, o princípio inteligente do universo, e depois ele perguntando qual a natureza íntima do espírito, já ficamos meio confusos, porque sabemos que é difícil de analisar com o que temos hoje da natureza, né, da ciência, para podermos responder essas questões. Fica difícil de compreender. Mas, se seguirmos essa sequência direitinho, conforme Kardec está nos colocando, nós vamos conseguir compreender mais à frente de que o fluido universal, ele faz parte, né, desde o princípio, né, quando Deus criou a matéria e também criou o espírito, foi a criação do fluido, que nós muitas vezes nos referimos a ele como hálito divino, que é o ponto de comunicação que nós podemos ter com a natureza, com o próprio Deus. Vamos dizer assim, uma rede, uma grande rede que se interliga.
em todo o universo através desse fluido universal. Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês façam muitas reflexões, meditem, façam suas anotações, consultem o Livro dos Espíritos, as revistas espíritas, procurem lá no site do nepsearch.org.br, que ele permite que você encontre outras obras espíritas falando sobre o mesmo assunto. É um site muito importante, né, que ele traz pesquisas na Bíblia, nas obras literárias, referências, tem dicionário, apêndice, e que nós podemos justamente através dessas relações que ele apresenta, fazermos nosso estudo. Tá? É um site muito importante, é search.nepbrasil.org. Tá? Não precisa colocar arroba, mais nada não, é só colocar isso, digitar lá e você vai achar esse site de pesquisas com temas, com autores espíritas, com a Bíblia interlinear, obras literárias, dicionários. Você escolhe os temas, os autores, para que você possa fazer esse núcleo de estudos e pesquisas espíritas. Então vamos ficando por aqui, que Deus esteja abençoando a todos, Mestre Jesus presente, sempre iluminando seus corações. Até a próxima.